Olá, espectador e espectadora aqui do canal da Prática Política, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa, a mais uma live aqui no canal. Esta live gravada, eu sei que é um contrassenso falar isso, né? Mas é uma live gravada, e aí, quem estiver nos acompanhando quando este vídeo estiver sendo estreado aqui no canal, eu faço o convite para compartilhar suas opiniões, as suas mensagens pelo chat, pelo bate-papo. Eu peço sempre a inscrição no canal, like no vídeo, que é sempre importante, e o compartilhamento também, né, nos seus grupos, nos seus contatos, assim, é muito importante que o nosso trabalho alcance mais pessoas. Vou passar a palavra, só que antes de apresentar formalmente, o nosso convidado, um convidado muito bacana, um convidado ilustre aqui no canal da Prática Política, o Piero Leiner. Ele que é doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo, a USP, professor titular do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e estuda temas relacionados aos militares, guerras e hierarquia desde o começo da década de 1990. No X, antigo Twitter, você encontra ele no @PieroLei. Isso mesmo, do jeito tá aí, ó, Piero Lei. Como vai, Piero? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Prática Política. Agradeço demais a gentileza sua de conversar comigo. Oi, Cláudio, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você de novo. Pois é, a gente já conversou uma outra vez, estamos aqui neste novo espaço. Alguns já conhecem também o trabalho do Guilherme Lemos, muita gente já conhece, na verdade, muitos que acompanham o meu trabalho também acompanham o trabalho do Guilherme Lemos, e Guilherme Lemos é um aluno, foi aluno e é aluno do Piero Leiner. Piero, estamos aqui para falar dos militares, né, que é o assunto que você pesquisa, que você estuda, e eu fiquei pensando sobre que pergunta fazer a você de início aqui do programa, porque a gente tem visto, sobretudo pós-governo Bolsonaro, que assim, a opinião pública, pelo menos, tem insistido e tem falado bastante sobre a relação dos militares com o governo Bolsonaro. É até um tanto interessante esse dado, porque durante o próprio governo se falou, ou pouco se falava da relação, e agora a gente tem visto que isso tem ganhado mais dimensão, até em função das investigações aí que pesam contra alguns militares, por suposta trama golpista ou por comercialização de presentes que seriam da presidência da República e que foram tratados como pessoais do presidente da República, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana que estamos gravando este vídeo no dia 27 de março de 2024, nesta semana mesmo, já tivemos aí as prisões dos supostos mandantes do crime contra a Marielle Franco, e também a opinião pública lembrou que os militares estavam ali comandando a Secretaria de Segurança Pública naquele ano de 2018 no Rio de Janeiro, na intervenção na área autorizada pelo então presidente Michel Temer. Então, assim, os militares estão ocupando a cena e me parecem que eles estão aparecendo em todos os casos. Então, quase todo caso que é tratado no cotidiano político do Brasil tem lá um militar envolvido ou um ex-militar. Como que você particularmente tem visto este envolvimento, e não só o envolvimento, como esta repercussão na opinião pública de militares ocupando e participando, ou teriam participado de todos esses casos que vêm sendo narrados e compartilhados nas últimas semanas, para não falar os últimos dias? Bom, Cláudio, então, né, eu tenho uma tese que já está sendo desenvolvida faz bastante tempo, né, enfim, que remonta até o início das minhas pesquisas lá nos anos 90, que, só para esclarecer também, são pesquisas que a gente chama de pesquisas etnográficas, né, que foram feitas a partir de uma imersão, vamos dizer assim, no mundo nativo militar, né, numa época em que eles estavam, né, vamos dizer assim, politicamente muito apagados, né, pelo menos apagados do ponto de vista da opinião pública, né, daquilo que aparece nos jornais, ou mesmo, enfim, das instituições que estão sob holofotes, né, enfim, era época aí de fim de governo Collor, transição, Itamar, depois Fernando Henrique, enfim, esse foi o período, talvez, de convivência mais intensa, né, que eu tive com militares. E isso, enfim, está registrado, isso é a minha dissertação de mestrado, depois foi publicado em livro em 97, então está lá, enfim, não é difícil ver, porque já existia um discurso deles, entendeu?
desde aquela época, eu vou fazer uma pequena digressão aqui, se você me permitir, porque eu acho que ela é interessante para entender como montaram o cenário atual. Mas, enfim, era um discurso que existia desde aquela época de que os civis não tinham competência para tocar um projeto para o Brasil. Eles não tinham uma ligação orgânica entre várias elites e grupos e tal, com a própria ideia, enfim, daquilo que eles concebiam como um projeto para o país, e que eles deveriam atuar, vamos dizer assim, como elementos que propiciariam a ligação entre essas elites que, na imagem deles, formavam arquipélagos, né? Então a ideia mesmo é de que só eles possuíam, vamos dizer assim, uma espécie de visão íntegra e holista a respeito do que seriam os problemas e de quais seriam as soluções para tocar um projeto para o país. E desde aquela época, de fato, eles atuaram em muito bastidor de muita coisa, né? Existiam lugares que eram verdadeiros, vamos dizer assim, centros de convergência e de encontro de pessoas que você pode dizer que formariam elites orgânicas do país, empresários, políticos, jornalistas, etc. e tal, que iam, né, nas escolas militares, enfim, e lá, né, existiria toda uma maneira de produzir uma sociabilidade, enfim, de discutir problemas, de tentar montar coisas. Mas vejam bem, desde aquela época eles diziam o seguinte, isso era uma coisa que era falada para mim de maneira muito sistemática, que a ditadura, né, claro que eles não chamavam de ditadura, né, enfim, que o período em que eles estavam no governo militar foi muito desvantajoso para a instituição. Eles diziam o seguinte, que nós não ganhamos nada com aquilo, pelo contrário, saímos perdendo desse processo. Né? Como instituição, ficamos muito humilhados. Em termos geopolíticos, o Brasil não obteve vantagem nenhuma na adesão periférica, vamos dizer assim, ao sistema ocidental estadunidense, e a gente precisa achar o nosso papel agora, readequar ele. E a gente sabe que o Brasil, na mão, enfim, desses políticos e desses empresários, sozinhos eles não têm condição de tocar isso. Então, como que a gente resolve esse problema? É preciso que a gente costure isso por trás, entendeu? Atuando quase como, vamos dizer assim, gerentes de um processo, enfim, eles estavam nessa época estudando a coisa do Gramsci e entrou isso um pouco na cabeça deles ali, acho que de uma maneira meio torta, né? Enfim, mas como coordenadores, de fato, de um processo de estabelecimento de hegemonia política, que eles diziam que nenhum grupo no Brasil tinha condição de ter, mas que eles tinham, porque eles tinham, de fato, a visão da nacionalidade sem filtros. Isso é o que eles achavam, não é um problema de representatividade. Que é uma coisa estranha, né? Porque, assim, representação é uma espécie de palavra-chave que a gente tem para a própria ideia de política, né? A gente não exerce ela diretamente, né? Enfim, a gente elege alguém que nos representa. Teoricamente, a democracia burguesa, né? Ela opera, burguesa liberal, enfim, ela opera nesse registro, que é o registro da representação. E eles tinham um pouco essa ideia de representação, mas de uma maneira indireta. É uma coisa assim, onde as ideias deles estivessem sendo representadas, mas pela cabeça e pela voz de outros, que obviamente seriam outros que absorveriam, vamos dizer assim, os choques naturais do mundo da política e amorteceriam, vamos dizer assim, o papel deles próprios, que se mantém, vamos dizer assim, como atores indiretos, né, nesse processo. É uma coisa que me marcou muito lá naquela época, de tanto que eu ouvi esse negócio. Inclusive, minha pesquisa era meio condicionada a essa ideia. Eles falavam assim, não, você está ali numa universidade super importante, USP, enfim, você vai nos ajudar aí a se integrar
com as pessoas da USP e tal, porque eles tinham um pouco essa ideia também, um desconhecimento completo de como funcionava a vida universitária naquela época. Hoje eles sabem muito mais, né? De que, enfim, precisava criar pontes ali e que, uma vez estabelecidas essas pontes, eles conseguiriam, enfim, produzir uma organicidade até com o mundo acadêmico, né? Eles achavam muito hostil a eles, e de fato era, né? Enfim, por conta de todo o histórico aí. Veja, essa foi uma coisa que se manteve, né? Durante um bom tempo, com picos de tensão e picos onde eles desapareciam, né, completamente, né? Às vezes, quando tinha alguma crise militar, né, pequena que fosse, eles apareciam um pouco nas manchetes de jornal, como, por exemplo, quando se discutia demarcações de terra indígena, né, porque eles consideram, por exemplo, que a Amazônia é uma espécie de enclave deles, né, onde eles têm que governar todo aquele território lá de faixa de fronteira, como se fosse uma espécie de zona experimental de um governo, no sentido Foucaultiano, um governo, enfim, das almas militar, né? Um governo, vamos dizer assim, em todo o sentido, vamos dizer assim, mais etimológico da palavra de governo, quem dá a instrução para a vida transcorrer de determinado modo. Ali é um regime que as coisas operam de um jeito completamente diferente. Então, eles aparecem, né? Por exemplo, quando tem esse tipo de tensão. E desaparecem em outros momentos. Bom, quando a Dilma assume, a tensão já começa a se elevar de novo com eles. Por conta do quê? Por conta, entre várias outras coisas, do fato que eles identificavam ela como alguém hostil, por princípio, porque tinha sido, vamos dizer assim, inimiga dos tempos de ditadura, porque na gaveta dela, na Casa Civil, começou a se gestar o projeto de estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade, que remexeria, né, com a memória militar, com o passado institucional, com os parentes deles que, enfim, estavam ali atuando durante o período da repressão. E aí eles começaram, de fato, de novo, por conta disso, por conta das demarcações de terra indígena também, que estavam começando a acontecer em processo mais acelerado lá por 2007, 2008. Enfim, começaram a, vamos dizer assim, galvanizar alguns setores, especialmente no topo da cadeia de comando, que começaram a produzir pequenas rebeliões, vamos dizer assim, contra os governos petistas, tá? Então, por exemplo, o general Heleno foi um desses protagonistas naquela época, né? Depois que voltou do Haiti, assumiu o comando militar da Amazônia ali, né? Enfim, teve toda aquela experiência esquisita dele lá no Haiti, jogaram ele lá no CMA, e aí, por conta da demarcação da Raposa Serra do Sol, ele bateu de frente com o governo Lula, né? Aí, enfim, teve aquela coisa deles botarem ele num cargo, vamos dizer assim, mais burocrático, mais 4 estrelas ainda, enfim. Comandante de área ele era, né? E eu não lembro se foi ciência e tecnologia que colocaram ele, alguma coisa assim. Mas isso preparou politicamente, entendeu? Uma espécie de padrão que foi recorrente dali para frente, de generais se manifestando contra o governo, né? E isso, vamos dizer assim, teve condições de sair de uma espécie de campo inercial, porque foi autolegitimado dentro da instituição, a partir da história da Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, não era ela, você está entendendo? Muita gente interpreta que os militares começaram a montar um projeto político de novo por conta de uma reação antipetista por conta da Comissão Nacional da Verdade. Isso, vamos dizer assim, é metade do problema.
eles já tinham na cabeça, vamos dizer assim, uma ideia. Só que a condição para eles efetivarem essa ideia num outro patamar começa com a reação à CNV. Por quê? Porque isso conseguiu dar liga, né, com um conjunto muito maior de oficiais, que, vamos dizer assim, sentiu que existiria uma espécie de elemento para atingir a corporação como um todo. E eles começam a acoplar essa história toda a uma teoria, enfim, dentro lá, vamos dizer assim, dos códigos, né, mentais deles, né, uma teoria, enfim, de fundo militar, que a gente pode chamar de guerra híbrida, que é um tipo delas, tá? Que é uma teoria que vai dizer o seguinte: bom, existe um projeto aí do PT, que é um projeto de fragmentação das Forças Armadas, é um projeto que pretende minar as bases da nossa instituição. Eu ficava procurando provas disso aqui e ali. Então, logo depois da reeleição, em 14 dias depois, né, eles que já estavam chamando o Bolsonaro para ir lá na AMAN, mas ele ficava lá meio de ladinho, né? Como um cara, veja, porque já tinham expandido a atuação deles no Congresso, depois, se quiser, a gente volta a isso, no Judiciário, etc. e tal, mas como um cara que, vamos dizer assim, eles tinham como projeto ter o cara ali, entendeu? Como deputado que ia ser, sei lá, eu, né? Meio, como é que você chama isso? Sei lá, um ativo deles dentro do Congresso, que faz captação de recursos, enfim, não, os caras dizem o seguinte: não, é hora de jogar esse sujeito para o centro do palco. E lançam a candidatura dele dentro da AMAN. Né? Então, eles lançam a candidatura dele dentro da AMAN, mas lançam como se fosse uma candidatura em que eles não tivessem aderindo imediatamente a ela. Então, esse é o truque que foi colocado desde o começo, que é a tese. Enfim, para já agora só tentar responder a sua pergunta, que é a ideia, enfim, que é a noção de que eles são os protagonistas de um projeto político, mas fazem esse projeto através de um terceiro, de um laranja, que vai ser, vamos dizer assim, o agente operacional que eles vão usar como alavanca para produzir vamos dizer assim, uma ação que beneficia ao próprio grupo ali. Não só que beneficia o próprio grupo, mas cujo entendimento é de que vai implantar o projeto desse grupo para o país, né? E que ao mesmo tempo se blinda, vamos dizer assim, daquilo que eles estavam entendendo como um ataque do petismo. Então, o padrão é mais ou menos esse. Os militares sempre tiveram lá, mas a partir de um determinado tempo, eles souberam dissimular com maior ou menor grau qual era, vamos dizer assim, a responsabilidade deles sobre todo esse processo político. E isso é uma coisa que é um padrão que se estabeleceu até agora. Porque, assim, é notável como cada vez que aparece alguma coisa que vai recair sobre a instituição, eles conseguem produzir uma espécie de split, né? uma duplicidade que cai assim: não é a instituição, são aqueles lá que foram cooptados ali pelos sujeitos. Foi uma adesão voluntária de uns poucos, foi não sei o quê. E sempre vai aparecendo cada vez mais, vamos dizer assim, uma ramificação da coisa, de modo que você nunca compromete o comando central. O problema é que, se você entende como funciona o mundo militar, vai entender que a noção de um comando central vamos dizer assim, o eixo sobre o qual eles giram a vida inteira. Então não tem isso. Mas tem, sim, a construção de um jogo, né, de um jogo onde as coisas aparecem de forma mais ou menos invertida. Tá? É puramente ideológico, nesse sentido. Ô Piero, você falando me suscitou aqui uma pergunta, assim, uma dúvida. Porque como você volta na década de 90 e aí explica pra gente que naquele período ali os militares estavam
querendo conhecer as instituições civis e estabelecer pontes. E aí, logo depois, você mesmo fala que, em dado momento, por exemplo, no caso das vezes em que houve o reconhecimento de terras indígenas, ou que esse assunto passou a pautar o noticiário, ou que esse assunto ganhou alguma relevância, e depois na Comissão Nacional da Verdade, os militares passam a se estabelecer enquanto atores que são capazes ou que gostariam de formar um governo, ou de compor um governo, de ter mais posições públicas do que naquele período da década de 90. Minha pergunta, a minha dúvida é se estes fatos que você trouxe, estas situações específicas, por exemplo, demarcação de terra indígena e a CNV, foram os motivos reais, concretos, para uma virada de chave dos militares, ou se lá na década de 90, quando eles já procuravam estabelecer pontes, eles planejavam retomar o poder que eles, por um período, mantiveram durante a ditadura militar até 1985. Do jeito que eu enxergo a CNV e a questão indígena, são uma espécie de janela de oportunidade para eles subirem de patamar, entendeu? Vamos dizer assim, na pretensão de escalada do projeto político deles. Mas ela ocorria em outros lugares também, entendeu? Que não eram tão visíveis. Então, por exemplo, você pode ver, sei lá, desde 2003, pelo menos, né? Grupos de militares já estavam atuando junto com procuradores, etc., juízes, polícias federal, rodoviária, polícias militares dos estados, etc. e tal, nesses projetos de monitoramento de fronteira, que incluíam problemas como lavagem de dinheiro, corrupção, etc. e tal. Esse é, por exemplo, o projeto lá da ENCLA, né? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. Porque, assim, fica uma coisa meio esquisita. Você pensa, que raio, sei lá, o pessoal das Forças Armadas está envolvido nos grupos de trabalho da ENCLA, conversando com um procurador, com não sei o quê. Ou seja, ao mesmo tempo que esse negócio da Amazônia e, enfim, da CNV ocorria, eles estavam de vento em popa produzindo, assim, por exemplo, no caso do Exército, um grande projeto que ia ser, vamos dizer assim, a expansão do Calha Norte, do enclave militar lá na Amazônia, para o resto das fronteiras brasileiras, que era o CISFRON, tá? Que foi um projeto que acabou sendo consolidado, enfim, durante o governo Dilma, que é o equivalente para o Exército, né, do ProSub, né, dos submarinos para a Marinha e dos caças Gripen para a Força Aérea, enfim, o mega projeto do Exército é esse. Agora, esse é um projeto que é praticamente do quê? De segurança pública. Né? Monitoramento de fronteira, aquela fronteira lá que é por onde passa, enfim, tudo, né? Arma, droga, etc. e tal. E os caras começaram, a partir dali, veja, como que a gente pode dizer? A entrar em sinergia com outras instituições do Estado. Né? Instituições que, com os seus próprios processos e sua própria dinâmica, também começam a produzir pequenas insurgências contra, vamos dizer assim, o governo petista. Né? O judiciário é a mais, vamos dizer assim, evidente, né, de todos. Enfim, a Lava Jato coroa esse negócio, né? Enfim, começou lá com o mensalão, mas enfim, a Lava Jato começou como um desdobramento lá do Banestado, que foi o quê? Lá nos anos 90, justamente, um mega canal de remessa de dinheiro, enfim, de lavagem de dinheiro, né, que passou ali via Cidade Leste, Foz do Iguaçu. E aquele lá é um nó, né, é um centro do programa do CISFRON. Tanto que em 2001, né, os americanos, logo depois da história lá enfim, do 11 de setembro, né, que eles começaram a enxergar, né, enfim, base da Al-Qaeda no mundo todo, eles diziam, não, tem uma célula da Al-Qaeda operando no Paraguai.
né? Enfim, lá em Cidade Leste. E lá eles estão fazendo lavagem de dinheiro, tá? E essa lavagem de dinheiro que eles fazem lá é justamente para financiar os grupos que estão no Afeganistão, na Síria, etc, etc. Então vai vendo o nível, né? Aí eles dizem, isso é um problema militar. Por que eles concluíram esse negócio lá de Foz? Porque a Procuradoria, enfim, americana, o Departamento de Justiça, já estava sabendo de lavagem de ativo desde a época do Banestado. Né? Então falaram, não, agora guerra ao terror é um negócio mundial, tem que ter ali, vamos dizer assim, uma espécie de, como que a gente diz, uma não uma base, né, mas alguém que esteja olhando para aquela situação lá. E isso caberia ao conjunto de instituições estatais brasileiras, junto com as próprias Forças Armadas que começaram nesse âmbito, né, já em 2003, né, com a criação da ENCLA, mas depois cada vez isso vai adquirindo mais, como que a gente pode dizer, mais liga, né, entre as instituições estatais brasileiras e na relação dessas com as instituições transnacionais, especialmente dos Estados Unidos, e vai se formando, então, né, um projeto em relação a isso que tem a ver com a coisa toda da segurança pública. Quer dizer, veja bem, como foi fácil para eles girarem a chave entre terrorismo e grupos criminosos e tal. Assim, não é difícil você chegar, olha para um site, sei lá, DefesaNet, que é enfim, um site que muitas vezes atuou como porta-voz do pensamento militar, artigos ali que fazem claramente a ligação entre, sei lá, o PCC, Farc e grupos terroristas, enfim, do Oriente Médio. Assim, meio fantasioso o negócio, mas enfim, isso dava o pretexto que se precisava para dizer, bom, olha aqui, tem um problema de ordem pública e os militares estão envolvidos nisso. Quando começa a GLO para caramba, quando, enfim, a gente começa a ver, enfim, também a coisa do Haiti ajudou, mas aí é um outro problema também que entra, vamos dizer assim, como um outro braço, né, dessa operação. Mas assim, se você lê ali os livros de entrevistas, né, dos comandantes do Haiti, ou também daqueles que comandaram GLOs, né, que, enfim, foram publicados, tá lá, Adriana Marques, o Celso Castro e tal, entrevistaram eles. Você vai ver, todos eles falam, não, aquilo que a gente fazia lá no exterior é um modelo para a gente aplicar aqui, porque, enfim, nossa sociedade anômica não está percebendo que as novas ameaças agora vêm de todos os cantos, elas não são mais que nem eram nos anos 60, não tem mais aquele inimigo que, enfim, que a gente pode localizar, isso tudo está poroso no tecido social e tal, então a gente precisa estar atuando em tudo quanto é canto. Esses dias, né, olhando uma matéria desse portal que chama Revista Sociedade Militar, eu encontrei uma coisa extremamente interessante. Era uma notícia falando, enfim, de que está tendo uma espécie de processo de reversão dos títulos de doutor honoris causa que foram concedidos a militares. Por exemplo, o Médici, né, enfim, as universidades estão caçando lá esses títulos, eles estavam falando de vários militares que receberam. E no meio disso, assim, lá no cantinho, tinha essa coisa de que entre eles está o recebimento do título de doutor honoris causa para o general Vilas Boas, feito por aquele instituto do Gilmar Mendes, sabe, o IDP de Brasília, enfim, é a universidade dele lá, concedeu em 2017. Bom, tudo bem, você já tinha muito sinal aí de sinergia entre judiciário e militares. Eu fui procurar melhor por que eles deram esse título para o Vilas Boas. Então, a justificativa é
pelos relevantes serviços prestados na segurança pública do Brasil. Em 2017. Você fala, General Vilas Boas, segurança pública. Percebe? Aí, essas alturas, você já percebe que eles estavam totalmente no imbróglio doméstico. Não é mais uma força armada pensada para fora, mas já é um negócio que estava pensado para dentro, atuando totalmente entrelaçada com outros poderes. E isso, enfim, se concretizou para valer lá no governo Temer. Mas as pessoas falam do governo Bolsonaro como governo militar, mas o governo Temer já foi meio isso. Né? Ele fracassou logo no começo. Sim, e eu quero te perguntar, porque assim, você respondeu a uma pergunta que eu acho que algumas pessoas estão se fazendo, de que se esse projeto, ou esta fase do projeto militar, ela começa com o governo Bolsonaro, começa com o governo Temer, ou começa na Comissão Nacional da Verdade. Pelo que você está contando aqui pra gente, pelo que você está contando, e assim, se eu interpretei errado, mas assim, pelo que você está nos contando aqui, desde a década de 90, pelo jeito, sempre houve, ou se quiser falar, desde que se encerrou ali, daquele jeito, a ditadura militar, nessa semana que completa 60 anos do início da ditadura militar, sempre houve a predisposição de entender o funcionamento da sociedade que estava surgindo ali a partir do fim da ditadura, para retomar os espaços de poder. E aí entraria o que você trouxe aqui, detalhou para a gente, estes encontros, esta sinergia que você usa, uma palavra que você utiliza bastante, essa sinergia entre os militares que estiveram na ditadura, mas não só eles, aqueles que vieram depois nas formações militares, com a sociedade civil que, não só não a sociedade civil, mas as elites que você mencionou no início do programa, de estarem juntos, conectados em sinergia, para que, no caso, como a gente está vendo agora, e eu te pergunto isso, os militares voltassem ao poder. Eu pergunto isso porque há uma compreensão de que os militares, a partir do momento em que eles fazem parte do governo Bolsonaro, ou no caso, o Bolsonaro faz parte do governo deles, há uma expressão pública explícita de que os militares, principalmente do Exército, estavam dispostos a ocupar espaços civis de poder, e agora, com o governo Lula, estes espaços civis ocupados por militares teriam sido desocupados, como se este processo tivesse sido encerrado com a vitória eleitoral do Lula e os militares tivessem voltado para os seus espaços naturais, digamos assim. E aí, essa interpretação que eu faço até do que você falou, porque às vezes a gente quer demarcar no tempo quando é que isso começou, mas pelo que você nos trouxe aqui hoje, dá para afirmar que isto começou na década de 90 com esse projeto de estabelecer as pontes para, talvez agora na década de 2000, da década de 2020, né, década de 2010, 2020, voltar à cena política com mais protagonismo, com mais espaço mesmo. E aí, com base nisso, eu já peço a você, se puder, porque a gente tem visto muito essa discussão de que são indivíduos e não a instituição. São militares específicos que estariam envolvidos em tudo isso, envolvidos lá atrás nas críticas ao governo Lula, quando da demarcação de terras indígenas, eram indivíduos também que estavam se manifestando, indivíduos militares se manifestando contra a Comissão Nacional da Verdade. Agora, mais recentemente, são militares que estariam envolvidos na suposta trama golpista do Bolsonaro, ou com o Bolsonaro em 2022, e também até no caso Marielle, que teve a prisão dos mandantes, dos supostos mandantes nessa semana, de que são alguns militares que teriam indicado o chefe da Polícia Civil, por exemplo, ou alguns militares que estavam lá ocupando espaços naquela intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, vamos chegar aí nesse negócio depois, porque assim, é preciso deixar uma coisa clara, eu acho, porque muita gente fala assim, não, mas você está exagerando, eles não têm essa capacidade toda, imagina que eles pensam isso, enfim, estar brasileiro só serve para pintar um meio fio, são os burocratas, assim, Cláudio, assim, eles não tiraram essa coisa toda, nem lá nos anos 90, nem agora, da cartola, num passe de mágica, nem num gabinete secreto, nem nada disso. Eles olham para outros lugares e enxergam modelos.
Então, assim, existe uma coisa que é claramente um modelo para eles e que foi assim um modelo após Segunda Guerra Mundial, né, um modelo americano, né, vamos usar nesses termos, né, que são os termos de um sociólogo americano dos anos 50, que é muito bom, que descreveu as elites do poder nos Estados Unidos, que se chama Charles Wright Mills. Tá? Ele tem um livro, está traduzido até, né? Enfim, não reeditaram, a edição é antiga, 69, acho, 70, sei lá eu. Se chama A Elite do Poder. Ele tem uma trilogia, na verdade, muito boa, mas enfim, era um outsider da sociologia americana, mas que ele descreve o seguinte: olha, a partir de um determinado momento, né, uma metafísica militar assumiu o controle do Estado nos Estados Unidos, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que de um jeito que é duplo, né? De um lado, você tem essa ideia do controle civil do Estado, né, que funciona como uma espécie de Estado aberto à visitação pública. De outro lado, um Estado militar que produz uma gramática da guerra em todas as ações de governo, que é um Estado noturno, vamos dizer assim, que não está aberto à visitação pública e que, enfim, se desembocou meio nessa noção, que é uma noção meio paranoica, até que muita gente duvida, porque ela dá margem à ideia de que tudo é feito numa conspiração a portas fechadas, mas eu insisto que não é esse o problema, isso é um problema de estrutura do Estado e não um problema de conteúdo de certos agentes agindo de um determinado jeito durante algum tempo, que é aquilo que se chama de Estado profundo, Deep State. Né? Enfim, é óbvio que militares de outros lugares olharam sempre para isso, entendeu? A experiência, enfim, sul-americana, latino-americana, em geral, foi outra, foi a deles darem golpes e assumirem, mas enfim, aquilo é como eu te disse, nos anos 90 entenderam que não era mais uma vantagem agir desse jeito. Isso é crucial, inclusive, para a gente entender o que não é essa trama golpista deles, entendeu? Porque eu tenho a impressão, e isso foi uma coisa que me marcou muito, que essa ideia do golpe militar deles, enfim, botando o tanque, fechando os outros poderes e tal, é uma ideia que para eles está superada. Por quê? Porque eles conseguem ter o controle de um tipo de funcionamento estatal, que não é todo, mas que é o funcionamento que interessa a eles e garante uma existência permanente de um determinado modo de ser, independente deles estarem, vamos dizer assim, na vitrine do governo de plantão. Quer ter o quê? É ter um controle muito grande da máquina de informações e comunicações. Né? Isso é absolutamente essencial na existência, vamos dizer assim, do capitalismo neoliberal financiarizado. Né? Porque você está controlando muita coisa. Você está controlando, por exemplo, o fluxo do dinheiro nos bancos. Ou pelo menos, não controlando assim, eu vou embolsar aqui e ali, mas você está sabendo o que está indo para qual lugar. Não é à toa. Olha só, quando chega governo Temer, e eles, enfim, começa a se colocar na mesa um monte de decretos, vamos dizer assim, de redesenhar as instituições do Poder Executivo, que eles passam, por exemplo, a ideia de que existiria uma espécie de controle de órgãos, de auditoria, como, por exemplo, o COAF, né, que é enfim, o coisa de ações, Conselho, esqueci o que agora a sigla diz, mas enfim, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, que era algo que remeteria as informações para o GSI,
Isso está lá, é governo Temer. Não foi governo Bolsonaro, não, que desenhou esse negócio. Esse desenho institucional sai da cabeça do quê? Desse grupo de militares que estavam, entendeu? Estavam produzindo, vamos dizer assim, o que seria uma espécie, o rascunho para botar em funcionamento, né, uma estrutura que seria semelhante à estrutura que eles veem lá nos Estados Unidos. Ou seja, não é uma coisa assim que eles foram. Porque, enfim, tiram de algum lugar o modelo e tropicalizam ele. Então você pode ver o seguinte: Vilas Boas dando entrevista para um major que fez uma tese na SM, né, a Escola de Comando do Estado Maior, né? E aí o major pergunta: bom, vocês aí estavam pensando no novo desenho de força terrestre, projeto de força terrestre para 2040, como vai ser? Aí ele diz assim: o que vocês tiveram aí como modelo? Ele falou: não, a gente tinha vários modelos, tinha o Chile, tinha Espanha, tinha China, tinha não sei o que. Isso era tudo meio estranho para a gente, então a gente foi direto na fonte. Pegamos o modelo americano de desenho da força. Só que não é só o desenho da força, né? É o desenho do papel, no geral, de como eles pensam que deve ser, vamos dizer assim, a posição do militar na sociedade. É uma posição quase que metafísica, entendeu? Vamos dizer assim, acima do bem e do mal. Agora, o Bolsonaro e o protagonismo militar voltam. Por quê? Porque aí foi uma campanha de choque e pavor mesmo, entendeu? Assim, olha, tá aí o modelo petista, não é esse que a gente quer, por uma série de razões, enfim. Podemos elencar das mais ideológicas, as mais, vamos dizer assim, materiais mesmo, enfim, do desenho da base econômica, da rede de relações que eles tinham, né, com os Estados Unidos, o problema da China, enfim, entra aí uma pancada de coisas, mas chega uma hora e diz assim, bom, vamos entrar numa política de choque e pavor. Quando você entra com uma política de choque e pavor chamada Bolsonaro, que é uma bomba de fragmentação, né, uma bomba ideológica, cognitiva, que desnorteia, que fica todo mundo perdido, porque o cara, enfim, atira para tudo quanto é lado. Aí eles têm, vamos dizer assim, a condição ideal para se estabelecer, vamos dizer assim, num pano de fundo, como uma força permanente que o que interessa aqui, do meu ponto de vista, é o como eles somem e não o como eles aparecem. Esse é que é o ponto que eu acho que, enfim, a gente tem que se debruçar enquanto cientista social, porque, enfim, o papel de relatar como eles aparecem cabe aos jornalistas. É isso mesmo, entendeu? É dizer, fulaninho disse que. Não interessa, o que interessa, acho que do nosso ponto de vista, do meu pelo menos, né, de quem está vendo processos que não são, vamos dizer assim, visíveis, eles estão obliterados, e tentar cavocar, quase como num estudo arqueológico, é tentar sacar, de fato, o como eles produziram ações de dissimulação para assumir no cenário. E essas ações incluem, assim, tanta frente que, enfim, fica difícil de você falar de todas elas, mas todas têm um modelo. O modelo é sempre o mesmo, tá? Para eu não te dizer que tem alguma genialidade por trás disso. É a aplicação do mesmo modelo. Qual é? Você expõe um pedacinho e esconde um tantão. Então você vai lá, expõe o grupo de 4, 5, 6, 7 generais, coronel isso, não sei o que, e passa boiada, entendeu? Por baixo. Depois de uma política de choque e pavor como o Bolsonaro, percebe? Um governo que entra depois, o governo Lula, entrou num regime
totalmente domesticado. Olha o que está acontecendo agora na coisa enfim, dos 60 anos, né? Do golpe, que já estava enfim, estava com a bola 8 na caçapa, e o Lula conseguiu tirar ela dali, num momento em que eles, enfim, não é que eu não acho que eles estão fragilizados coisa nenhuma, tá? Isso eu acho outra bobagem, mas tudo bem. Teve um revés de opinião pública, pelo qual eles vão passar tranquilamente, porque eles são instituição permanente, eles não são partido político, entendeu? Partido tem um problema com a opinião pública. Qual é? Olha o que aconteceu com o PT. Eles foram, durante anos, sendo minados na opinião pública, até que, enfim, arrebentaram no período 14 até agora há pouco. É que realmente, enfim, aí teve um outro processo, se quiser a gente discute, por que ele volta, né? Ou como, né? Reabilitado por cima, você entendeu? Não foi um processo de insurgência popular que tirou o Lula da cadeia, foi um arranjo do topo que botou ele de novo no jogo. Tanto é que tem muita dificuldade, né? Tanto é que tem muita dificuldade para vencer outras eleições, né? Ou para vencer qualquer outra coisa, né? Eu falo porque depois de 22... Mas assim, o que acontece? Depois do choque e pavor do Bolsonaro, é evidente, entendeu? Como o Lula e o governo como um todo foi puxado para o campo da direita. É evidente, né? Bom, não sou só eu, um monte de gente está falando, enfim, de como a esquerda está desconectada do mundo. Enfim, acabou, né? Não é que acabou, pode ressurgir, né? Óbvio, né? Assim como a direita ressurgiu, a esquerda também pode ressurgir com força na frente. Mas, por enquanto, né, os espaços dela estão ocupados, né? Foram totalmente sequestrados, né, pela direita, né? Porque o Bolsonaro cumpriu esse papel. E aí, enfim, caminha com relativo sossego, né? Um relativo sossego. Vamos dizer assim, esse colchão, né? Vamos dizer assim, de amortecimento da instituição militar, que não importa muito o que aconteça, ele consegue ficar mais ou menos estabilizado. Porque ele sempre diz que está fora do jogo. Eu estou fora do jogo. Aquilo é outro, é outro, é outro. Eles vão produzindo essa duplicidade, né? O tempo inteiro, né? A duplicidade de hoje, assim, para mim foi a mais beirou inacreditável essa notícia que eu li hoje no Globo, né? Enfim, General Heleno foi grampeado pela ABIN paralela. Bom, o grampeador foi grampeado, né? Sei lá como definir um negócio desse, entendeu? Assim, porque eles criam, né? Você vê essa noção de ABIN paralela, a noção de um governo paralelo, a noção de um radicalismo, de algo que eles construíram, que depois vai ser ela própria que vai dizer que eles próprios estavam ameaçados e que, portanto, eles estão no outro campo que não aquele que eles próprios construíram. Ah, irmã, isso é muito sofisticado demais, você está aí... É mesmo. Assim, no mundo econômico, tem um nome para isso. Empresário que tem um laranja. Uma empresa de fachada. Assim, tem tanto empresário idiota que consegue fazer isso. Por que gente que é muito mais coesa, né? Enfim, trabalha muito melhor numa cadeia de comando, não conseguiria? Mas a população, eu te digo o seguinte, eu não estou aqui como procurador da população, mas a população, e até eu acho que diante desses fatos que vêm sendo compartilhados e que expõem o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, parte da população já percebe esse movimento de que ele foi um laranja. Eu falo porque, assim, como você acabou de falar, né? Às vezes a pessoa está num posto em que ela deveria ter ter a ciência desses fatos e compreender dessa forma, ou enxergar como isso é possível, pelo menos, e não enxerga. E aí talvez tenha suas razões, né? Às vezes tem lá razões que
assim, a pessoa tem, que às vezes diz respeito muito aos negócios que a pessoa tem também, né? Mas o que eu tenho a dizer aqui é que parte da população tem visto que agora, né, que Jair Bolsonaro foi um laranja, ou está sendo um laranja, sobretudo nessas investigações que pesam contra ele, que não pesam mais contra ninguém. Então, assim, é ele o responsável, ele articulou, ele. E eu falo isso porque muita gente tem compartilhado essa ideia de que o que está ocorrendo agora com o Bolsonaro se assemelharia ao que aconteceu com o Lula, e que, para essa estratégia que você trouxe aqui, e até abrindo um parênteses bem rápido, você, quando fala do modelo estadunidense, né, é muito interessante como faz todo sentido imaginar ou pensar que dentro desse modelo também é interessante a polarização, duas pessoas, dois partidos no máximo, né? Como é lá também, Bom, se você pensar, porque a gente tem agora Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, até sem nenhum espaço para qualquer outra pessoa. Então, para terminar aqui, esse breve comentário sobre o que você acabou de falar e passar a palavra para você de novo, Piero, me parece que é muito interessante observar como agora tem, assim, pelo menos da parte da população, há uma compreensão de que Jair Bolsonaro foi um laranja, uma espécie de para-raio, o cara que estava ali para, no caso, contemplar outros interesses, outras pautas. O problema é laranja de quem? Porque, assim, qual foi a explicação que começou a preencher as lacunas de entendimento quando o Bolsonaro começou a ser, vamos dizer assim, mais visado como um mentor do golpe, e aí teve a manifestação de fevereiro, etc. E tal. Qual foi a lacuna que foi preenchida? Foi mais ou menos assim: os militares saíram, eles não embarcaram no golpe, e quem assumiu? Os pastores, né? Então, assim, o entra e sai deles me parece que é uma coisa mais fácil do que deveria ocorrer, sabe? Eu acho que eles têm até aí um certo sucesso, assim, porque, assim, olha, Cláudio, assim, eu acho simplesmente surreal, para não dizer inacreditável, que depois de um Pazuello passando pela saúde e 700 mil mortos, ele, como oficial da ativa, isso, assim, parou, ninguém falou mais nada disso, entendeu? Zero de responsabilização. Isso é um nível de apagamento de memória, de alguma coisa assim, de torção do ponto de vista, que para mim é um pouco chocante, entendeu? Porque não se implica em nenhuma instância até agora a instituição. Diz assim, não, vocês foram responsáveis sim por esse projeto, que começou lá dentro, né, da instituição de vocês, num lugar lá dentro que é muito representativo da cosmologia, da mitologia, da identidade militar, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, comandada naquela época pelo atual comandante do Exército, o Melancia Tomás Paiva, né? Enfim, ele que plotou o Bolsonaro lá dentro, ele repetiu isso, enfim, até enjoar, né, até quando pôde. E o que acontece? Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém para dizer que não é instituição. Sempre. Então, é muito fácil a tese que recai sobre a ideia de que são indivíduos que foram cooptados pelo Bolsonaro. Então, olha só, liga a TV na tarde, o canal de notícias que você quiser, sei lá, ou CNN, Globo News, etc. Quando eles vão comentar sobre Mauro Cid. Qual era a conversa ontem sobre Mauro Cid? Que no quarto do Mauro Cid tinha caneca do Bolsonaro, banner do Bolsonaro, foto do Bolsonaro, camiseta do Bolsonaro. Ou seja, o que está se tentando passar? A ideia de que o Bolsonaro tem um poder mágico de cooptação, que as pessoas ficam cegas, são fãs, que é um problema de adesão pessoal. Aí você junta com aquela turma que reza para pneu, que não sei o quê. Pronto,
você criou o clima místico para dizer o seguinte: olha só, se alguém não aderiu, se a instituição, então se a instituição não embarcou, então, de fato, é porque eles resistiram, porque ele tentou fazer de tudo. Teses que eu ouço de colegas, enfim, que eu respeito muito, assim, os generais começaram achando que iam controlar Bolsonaro, mas Bolsonaro acabou controlando eles. E o próprio governo do Bolsonaro desmente essa tese, né? Porque não, quem mandava não era o Bolsonaro, tanto é que eu até fiz questão de falar esses dias aqui que a imprensa falava em alas, né? Então, assim, é engraçado. Agora o Bolsonaro é o mentor de tudo, mas durante o governo dele ele não tinha nenhuma influência sobre o seu próprio governo, porque o governo era composto de alas. Eu te pergunto, Piero, a gente falou aqui bastante sobre como chegamos até aqui, né? Como que você particularmente está vendo esta fase que vai implicando algumas figuras que têm 4 estrelas, você que é um pesquisador do Exército, sobretudo, que assim, são generais, né? Como o general Heleno, o general Braga Neto sendo exposto, assim, e aí a minha dúvida reside no quê? Reside em saber se esta exposição ela é para valer, ela é concreta, ou se essas pessoas vão cair para cima como quase sempre caem. Então, ainda que tenha essa exposição, uma exposição muito, muito ruim, né, de que ele teria falado, xingado o outro general, enfim, essas conversas que saíram e foram publicadas, o que você pensa disso, né, dessa implicação, se é uma implicação real, se não é uma implicação real contra generais, e a pergunta, né? A pergunta que pelo menos tem rendido bastante conteúdo esta semana para muitos blogueiros, que é a de que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, estaria em vias de ser preso. E aí, se diante do que você trouxe aqui para a gente, a prisão do Bolsonaro, se ocorrer em algum momento, ela representaria, digamos assim, dentro dessa tese, a conclusão desta fase em que os militares estiveram em espaço de poder público, com exposição, e que estaríamos retornando ou retomando algum grau de democracia sem intervenção militar. Olha só, eu acho assim, lá por 21, quando começou aquele famoso episódio da crise com os comandantes, foi uma encenação absurda, de que o Bolsonaro teria tentado dominar e eles teriam resistido, e aí os 3 comandantes, junto com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, enfim, foram enxotados, né? Ali é um momento em que, vamos dizer assim, eles deixam claro para internamente, não para fora, mas internamente, que eles estavam abrindo uma pinça, tá? Uma pinça. Então, assim, faça suas apostas. O Bolsonaro pode ganhar. E aí você pode, enfim, como num cassino, entendeu? Ganhar em dobro com isso. E eu acho que alguns foram nessa aposta até o fim. E eu acho que isso é um fato que aconteceu com o Braga Neto. Eu acho que ele vai ser a baixa de guerra. Entendeu? Ele vai ser queimado, sim, eu acho, é a minha opinião. E deve. Mas por quê? Porque ele entrou, enfim, numa posição que era o tudo ou nada, como vice. Vice de um cara que já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo. E que corria o risco, entendeu? Que foi para uma aposta alta. É aquilo que se chama de sunk cost fallacy, sabe? A falácia dos custos empreendidos. Sabe, jogador de cassino, que quando perde tudo, em vez de falar, eu vou zerar e sair do jogo, não. Pede para a banca o dobro para tentar recuperar na aposta de novo, e assim vai se endividando cada vez mais. A partir de um momento, o Bolsonaro foi isso. Ele foi só dobrando a aposta, né? Para ver se, enfim, a aposta poderia ter dado certo. Quase deu, mas não deu. E aí eu acho que vai ser isso mesmo. Ele provavelmente, ele e alguns outros vão ser arrastados, vai ser contando o dedo. Muito pouca baixa para o tanto de estrago que eles fizeram.
quem vai, quem não vai. Olha, então, essa notícia do Globo aí que a gente comentou, Heleno sendo espionado pelos próprios, enfim, a BIM paralela e tal. Já é, vamos dizer assim, né? Aquela pontinha de plantação na imprensa para começar a construir um negócio de que o cara não estava tão dentro assim. Ele que foi muito mais esperto, né, naquela reunião do que todos os outros, disse, não, se é para virar a mesa, vira antes da eleição, porque depois perdeu. Quando ele fala isso, você já não consegue mais implicar ele diretamente no que aconteceu depois do dia 31 de outubro. A não ser que apareçam coisas novas, enfim, pode aparecer, de fato. Mas, enfim, tudo leva a crer, né, que, enfim, vai ter alguma consequência jurídica aí para esse pessoal, que eu não sei qual é. Não sei se o Bolsonaro vai ser preso, não sei se ele for preso, se ele não vai ser preso dentro de uma prisão militar e vai estabelecer ali um centro de peregrinação, né? Enfim, uma cadeia no clube, entendeu? Cadeia com pista de atletismo, campinho de futebol para ele jogar, se vai estar numa boa, se vai ficar recebendo visita de todo mundo o tempo todo, se isso vai reforçar politicamente ele pra caramba ou não. Enfim, aí são as incertezas, né? Como as eleições também eram incertas. Não dava para dizer, o negócio foi assim, né? Até o último segundo. Mas se ele tivesse ganhado, você percebe, os militares iam estar na mesma posição que eles estão hoje. Consolidada, estável e com alguma parcela de controle sobre as coisas que interessam eles no governo. Mas não é um controle sobre tudo que eles querem ter. Não, vamos ter controle. Não é isso. É um controle direcionado sobre as coisas que eles entendem que formam, vamos dizer assim, um diagrama de certa ação estatal, que é uma ação que, em alguma medida, consegue impor certos limites àquilo que a gente entende como jogo político livre e democrático. O que é problemático, né? É muito problemático. E assim, extraindo e sublinhando o que você acabou de falar pra gente, é muito interessante como esse comportamento ele sempre vai levar em consideração seus próprios interesses, né? Então, quando é algo negativo, que pode arranhar a imagem, aí rapidamente há o descarte, há o interesse de parecer que não tem nenhum envolvimento. Mas quando atende aos seus interesses, e aí é muito interessante comparar isso, né? O comportamento que tem as Forças Armadas hoje, publicamente, em manifestar que nem todos estavam envolvidos e que tratou-se de um comportamento de alguns, essa postura de hoje, ela é muito diferente, ela contradiz a postura de 2018, quando em nenhum momento as Forças Armadas falou que não tinha nada a ver com a candidatura de Jair Bolsonaro. Em nenhum momento, Pois é, né? né? Nenhum. E a versão que eles espalharam, que foi uma versão que, assim, ela cristalizou, né? Foi tratada como verdade. É que eles aderiram na última hora. Sim. Tipo, quando eles viram que não ia mais ter alternativa, e eles falaram assim, tem que ser esse cara. Não, puxa, não queríamos, mas... É. Assim, você fala, olha o cara lá dentro da AMAN, 14, 15, 16, 17, 18, o que significa isso? Ninguém vai entender, porque ninguém sabe o que significa estar lá dentro da AMAN fazendo comício, entendeu? Porque é um desconhecimento do mundo militar. Tem que entender como pensa a cabeça deles para ver o que significa isso, né? Quer dizer, enfim, né? Acho um processo complexo esse. Sim, sim, eu agradeço demais aí a você, Piero, não só por ter vindo aqui conversar comigo, mas por tudo que você tem feito nas redes sociais, porque como eu até costumo dizer pro Guilherme, né, que é seu aluno, que vocês estão aqui na internet há bastante tempo e por muito tempo, assim, expondo isso, né? Que na prática, assim, não tem atuação política da parte de vocês, é o objeto de estudo, de pesquisa de vocês. E vocês Mas tem compartilham isso. também. Tem também? Tem também? É uma ação política, né? Assim, é,
não é uma coisa só academicamente, né? Enfim, isso é um tipo de militância também, pela democracia, né? Não uma militância partidária, mas por uma militância de quem acha que os militares têm que estar, vamos dizer assim, circunscritos a um tipo de função e que eles extrapolaram muito isso. É uma militância sobre quem está vendo o papel do Estado, o desenho dele, enfim, de como quem está pensando a política. Agora, isso se faz a partir de um fundamento que é, vamos dizer assim, acadêmico, talvez mais especificamente do que acadêmico, etnográfico, né? Enfim, então, assim, eu não vou me isentar, dizer assim, não, aqui é o isentão observando a realidade como ela é, porque não é assim. Eu tenho ciência disso, né? Enfim, até porque senão eu estaria, sei lá, estudando outra coisa. É uma ilusão também achar que a gente opta vamos dizer assim, pelos nossos objetos acadêmicos, vamos dizer assim, por pura curiosidade científica. Embora não tivesse, sei lá, quando comecei a estudar militar, isso aí veio como um mundo completamente novo para mim, eu não tinha a menor experiência anterior, exceto no dia do exame médico, lá, aos 18 anos, né, que eu fui dispensado. Mas qual foi o ponto? Era 92, eles estavam já berrando o negócio de questão indígena, eu era antropólogo, e aí eu falo assim, não, vai ver o que esse pessoal está pensando, porque, enfim, o antropólogo lida com sociedades indígenas, isso é muito tal do nosso campo, mas alguém precisa entender o que esse outro lado está fazendo. Então, veja, a disciplina é interessada também, né? Não é só interessante, vamos dizer assim. Agora, para fazer, né, o modo que você conduz a tua experiência etnográfica, aí sim você tem que fazer com alguns elementos que, vamos dizer assim, não pressupõem que o modelo que você está que o modelo que está na tua cabeça antes vai ser o modelo que você tenha depois. Você tem uma espécie de transformação na experiência etnográfica que te obriga a pensar como eles estariam pensando nesse momento. Quer dizer, e num momento de crise política do Brasil, eu voltei ao assunto porque era uma incógnita. Isso foi o que minha orientadora, imagina, né? Eu já tinha desplugado dela lá em 2001, quando eu defendi meu doutorado. E aí ela me liga em 2016 e fala: precisamos saber o que os militares estão pensando, é obrigação tua ir atrás disso, né? Como uma incógnita, como uma pergunta, como uma dúvida, como... Uma dúvida. Aí você Sim, começa a ver de novo, enfim, e com novos termos, como que aquela maquininha lá toda estava funcionando. E sim. aí eu encontra surpresas e tal, né? Enfim, aparecem essas coisas. Sim. Eu dizia sobre essa questão política porque você acabou de falar mesmo, né? Tem que se desprender. Geralmente, quando é uma atuação meramente política, a pessoa não tem essa capacidade de se desprender mesmo daquele modelo que ela já concebeu, que ela já pré-concebeu, para aquilo que vai sendo comprovado na pesquisa, no objeto de estudo, né? Que é o que você tem feito esse exercício aí, pelo menos desde 2016 aqui na internet, que eu conheço, desde 2018 que eu conheço você aqui na internet, pelo menos, né? Duplo Expresso e tal, mas eu falo porque é um objeto de pesquisa que, infelizmente, quando é tratado somente pelo lado político, pelo aspecto político, acaba sendo desconsiderado, acaba, como você acabou de falar para a gente, acaba sendo considerado como algo menor, algo que não tem tanta relevância, algo que é meramente ou para desacreditar, descredibilizar quem está ocupando esses espaços, ou porque tem outros interesses, de repente, interesses particulares. E na prática, não. A gente está aqui observando um movimento que se estabeleceu, arrisco dizer, você falou para a gente aqui durante o programa que se consolidou à medida que desaparece e aparece sem que as pessoas até mesmo percebam, porque até quando apareceu também, apareceu com mais força, as pessoas de imediato assim não conseguiram enxergar como sendo
um aparecimento, ou reaparecimento dos militares, tanto é que eu lembro que havia uma resistência ao que você falava na internet, a coisa de, sei lá, até 2 anos atrás, pelo menos, havia uma certa resistência de entender, de enxergar dessa maneira, né? Eu falo isso porque eu lembro que, assim, poucas pessoas conversavam com vocês, assim, poucas pessoas mesmo, poucas pessoas convidavam, né, para entender qual era a ideia, qual era a incógnita que vocês estavam buscando algumas respostas ou não, e agora, felizmente, de um tempo para cá, eu tenho visto que os convites apareceram, né, e agora desapareceram de novo, é isso? O Guilherme estava contando isso para mim. É meio assim, mas assim, eu preciso dizer uma coisa, tem pessoas também dentro da academia, enfim, veja só, é porque a gente não pode dizer assim, eu estou olhando só para os militares. Não, eu estou olhando também para o que os cientistas políticos estão falando dos militares. E também para os cientistas políticos que trabalharam com militares e conhecem muito sobre militares. Então, tudo tem que entrar, entendeu? Dentro do teu campo de análise. Então já não passa a ser só mais uma análise em que você purificou o campo como se os militares estivessem sozinhos nele. Por quê? Porque quando eles entram dessa forma na política, você tem que analisar a imprensa, você tem que analisar os teus colegas, você tem que analisar eles, e os políticos, e os partidos, e tal, porque tudo está em relação. Ninguém está sozinho nesse mundo, né? A análise que a gente faz é a análise da relação. Então, assim, eu, evidentemente, também não estou sozinho, né? Tudo isso que eu estou falando também é fruto do quê? De uma rede de conhecimento, né? Que veio de várias frentes, mas assim, a do Duplo Expresso e o Rômulus foram particularmente potentes, entendeu? Para enxergar como vários processos estavam funcionando. O trabalho do Guilherme, entendeu? Do Matheus também, que você conhece, que, enfim, é outro interlocutor privilegiado que eu tenho. Enfim, a gente conversa todo dia fazendo análise, e outros cientistas políticos com os quais eu converso também. Quer dizer, não é uma coisa que eu estou assim, muito longe, não estou o seu oráculo de Delfos olhando as coisas assim, não é isso. Foi só uma questão de talvez entender o seguinte: é uma perspectiva minha, que não é a única, evidentemente, produzida a partir de um lugar que eu me situei nessa rede, e de um modo que antropólogo faz. Então, isso dá um tipo de resultado. Outras pessoas dão outros tipos de resultado, né? Aí a gente pode, enfim, ver o que vai mais para onde, etc e tal. Mas é só isso. Então, assim, eu vou bater firme o pé no meu lugar porque é a minha profissão também, né? É o meu lugar acadêmico, enfim, é onde eu me constituí. Eu não vou jogar fora 30 anos de experiência para, enfim, produzir uma tese nova, entendeu? Mudei de ideia. Mas estou aberto a mudar de ideia. Se eu for pesquisar alguma coisa e a realidade vier 180 graus diferente, o que eu vou fazer? Sim, Né? de novo, desprendimento, né, de um pesquisador. Ô Piero, eu agradeço demais, viu, a gentileza. A gente conversou aqui sobre como os militares que hoje estão envolvidos nessas investigações todas aí são parte, né, de um processo muito mais complexo e longo, e eu acho que isso ficou muito claro no programa de hoje. Agradeço demais a gentileza e estou à disposição. O canal também está à sua disposição, viu? Muito obrigado. Joia. Cláudio, eu que agradeço aí a oportunidade, a abertura, e sigamos. Estamos aí. Agradeço, lembrando que você encontra o Piero Leiner principalmente lá no Twitter, no @PieroLei, Piero Lei, tudo junto, lá no Twitter, antigo, agora X, antigo Twitter. Obrigado a você que nos acompanhou até o final do vídeo. Se você não for inscrito ou inscrita, se inscreva no canal. Muito bacana aí as inscrições que vem chegando, enfim, um canal novo, então acompanhe o trabalho.
só pegando o gancho do Piero, são contribuições. Assim como o Piero, eu também tenho feito contribuições e acho que todos nós aqui temos muito o que contribuir. E como disse o Piero, a opinião pública ganha quando essas contribuições são levadas em consideração para formar a sua própria opinião, você que está nos acompanhando, nos escutando, nos assistindo, porque eu acho que esse exercício que nós todos temos feito aqui, um exercício colaborativo, né, totalmente gratuito, de reflexão mesmo, de contribuição, é sempre com um único propósito, né, de todos nós aqui tentarmos, assim, o nosso exercício, tentar desenvolver o Brasil, né, tentar analisar essa conjuntura e, se tivermos no atoleiro, sair do atoleiro. Essa a verdade, não tem muita escapatória. Então, de novo, agradeço ao Piero, agradeço a todos que acompanharam até o final. Forte abraço, muita saúde para todos nós e até a próxima, gente. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Piero, obrigado. Obrigado.